Meu nome é Jeremias Sanders e recentemente fui transferido para o setor de Euclides da Fundação SCP. Eu era um dos guardas do setor de segurança. Ao longo do amplo interior do edifício, existem 3 setores. O setor de segurança, onde costumava aguardar o SCP-860, o setor de Euclides, onde estou estacionado agora, e o setor Keter. A razão pela qual fui transferido para o setor de Euclides, além da recente promoção, é porque houve uma violação da contenção. Já foi controlado, mas posso dizer que foi uma das experiências mais horríveis da minha vida. Vou explicar o que aconteceu. Eu estava em treinamento para saber como proteger a SCP, que agora estou encarregado também de proteger o SCP-049. Eu estava aprendendo como transportá-lo e o cedei com sucesso. Conseguimos então entrar em seu quarto e prepará-lo para o transporte. Quando ele estava amarrado e pronto para o transporte, a porta de seu quarto se abriu e nós o levamos para fora. Quando saímos, a porta se fechou. SCP-049 acordou da sua sedação, o que não é normal. A sedação deveria durar muito tempo depois de o sujeito ser transportado. Ele acordou e soltou uma risada. Ele infringiu as restrições e quebrou o pescoço do guarda à minha frente. Peguei minha pistola de 9mm e comecei a atirar no assassino. As balas não tiveram nenhum efeito sobre ele. Corri para o painel que controla a segurança do seu quarto e apertei o botão vermelho, o que significava violação da contenção. Todas as portas da instalação se fecharam. Alarmes soaram em todo o setor. Antes que eu pudesse me virar para examinar a situação, fiquei inconsciente devido ao gás que foi liberado. Acordei minutos depois atordoado. Eu estava na sala dos médicos da peste bubônica. SCP-049 estava em sua mesa de metal dentro do seu quarto e com o corpo do guarda que havia matado. Ele estava realizando uma operação no defunto. Eu havia sido instruído sobre o que fazer se este incidente acontecesse. Levantei-me imediatamente e tomei consciência ao meu entorno. Aproximei-me do SCP-049 com calma e interesse de uma possível negociação. O mesmo começou a falar comigo. Ele já tinha começado a fazer experiência com o corpo do guarda. Ele pegou uma seringa na mesa e a injetou no pescoço do defunto. Eu perguntei a ele que experimento ele estava realizando. Você já deveria saber disso, Jeremias. Eu sei que você foi instruído sobre o que fazer, disse ele em voz baixa. Um arrepio percorreu minha espinha quando as palavras que acabaram de sair de sua boca foram processadas em minha mente. Ele colocou a seringa de volta na mesa e começou a falar mais. Ele pegou um bisturi e começou a abrir o estômago do corpo. O corpo havia começado a se decompor internamente. Grandes saliências vermelhas começaram a aparecer lentamente nas partes visíveis do corpo, e as pontas dos dedos começaram a ficar pretas. Eram sinais da peste bubônica. Os olhos do guarda se abriram e eles estavam vermelhos. SCP-049 costurou de volta. Agora, de alguma forma, o guarda está vivo e se sentou. O doutor deu uma risada por isso. No meu curso de instrução, esta é uma das etapas finais de que acontece durante os experimentos com pessoas mortas. O corpo, de alguma forma, retorna à vida e estará sob o controle total de quem realizou o bizarro experimento. Guardas armados foram vistos em toda a janela, correndo pelo corredor em direção ao quarto onde estava sendo realizado o experimento. Cientistas e especialistas os acompanhavam. Todos eles chegaram à sala. O especialista instruiu o SCP-049 a terminar seu experimento rapidamente e eliminar o assunto. Sei o que devo fazer, respondeu o SCP-049. O mesmo retirou uma segunda seringa cheia de um líquido preto em vez de cinza que ele havia usado para infundir o corpo. O líquido preto foi injetado e o corpo do guarda caiu novamente sem vida. Novamente, um gás entrou pela abertura do teto e SCP e eu caímos rapidamente no chão inconscientes. Acordei no leito médico da seção hospitalar da Fundação SCP. A enfermeira se aproximou de mim e disse que eu estava bem.
O gás sedativo era apenas para que ninguém se machucasse e pudesse me tirar com segurança. Disseram-me para devolver meus equipamentos e voltar para o meu setor de origem. O especialista estava esperando por mim lá. Ele me disse que eu deveria ter mantido o botão vermelho pressionado por 5 segundos para liberar a quantidade apropriada de gás de sedação, mas segurei por menos tempo e foi por isso que houve o acidente. E também me aconselhou para não me sentir mal com as situações ocorridas e nem pela morte do guarda, porque sempre alguém morre pelo menos uma vez a cada 2 semanas devido a algum erro. Ele terminou de me instruir sobre tudo o que restou, e em seguida voltei para o meu posto. Olhei pelo vidro e vi ele olhando diretamente para mim. Ele já estava mobilizado e fui orientado para não ter nenhum tipo de conversa ou qualquer tipo de conexão com ele. Mais tarde, naquela noite, fui para casa e ainda tremia com o que havia acontecido. SCP-049 é inteligente e imprevisível. Tivemos muita sorte por ele ter decidido fazer um experimento e não tentar escapar da instalação. Esse é o encontro mais próximo com a morte que já tive. Este trabalho só vai ficar mais difícil e estou temendo o dia que serei transferido para a seção Keter.